Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. E caso você seja a sua primeira vez aqui, peço a você que se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e comente e compartilhe, né? Quem quiser ajudar o canal, que se torne membro aí, que depois eu já adiciono lá no grupo de WhatsApp. E também segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @No Radar Vascaíno, no Threads, @No Radar Vascaíno, no X, @Radar_Vascaíno e no Blue Sky, @No Radar Vascaíno.bs, sky.social. Bem, a gente está aqui juntos aqui para esse vídeo, um vídeo curto, só para a gente passar umas informações aí do Vasco, né, rapaz? Não para, realmente não para. O timezinho para não dar um sossego para a gente, né? Saiu a informação de que o nosso camisa 10, Dimitri Payet, rescindiu o contrato com o Vasco e não vai mais jogar com a camisa cruz-maltina. Payet chegou em meados de 2023, se eu não me engano, e infelizmente não conseguiu entregar o que a gente gostaria que ele entregasse, né? Chegou cheio de esperança, um jogador que poderia muito bem ser diferenciado para resolver os problemas do Vasco. Não deixou de contribuir, a verdade é essa, né? Teve a sua cota aí de contribuição em partidas contra o Fortaleza, contra o América Mineiro, aquele gol que ele fez aos 45 já do segundo tempo, em que deu a vitória ao Vasco e ajudou a gente, né, a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve as suas assistências, teve as suas jogadas de efeito, mas na prática, infelizmente, o nosso querido Dimitri Payet deixou muito a desejar, né? A gente esperava muito mais um rendimento dele, assim como a gente também esperava o rendimento do Felipe Coutinho, e infelizmente foi uma contratação que não deu certo. E agora aí o Vasco né, conseguiu, parece que rescindiu o contrato do jogador, teve a sua última participação de forma melancólica, né, num lance até que, no meu modo de ver, ele sofreu um pênalti, sofreu a lesão, foi bater o escanteio e sentiu a coxa, e de lá para cá ele não jogou mais, e aí o Vasco ficou sem o seu jogador camisa 10, seria teoricamente o homem da criação, o homem que iria realmente resolver todos os problemas do Vasco, e não foi bem assim, infelizmente para a gente. Payet agora vai ficar lá na França, tem o processo, né, e o problema que ele criou para ele mesmo aqui no Brasil, ao, né, ter aquele relacionamento extraconjugal, e agora, amigo, é arcar com as consequências, não tem o que fazer. Viver a vida, sorte aí para o Payet, que de uma certa forma também ajudou a gente um pouco, né, na nossa caminhada para a permanência na Série A. Ano passado eu até acreditei que o Payet pudesse realmente jogar mais, porque eu me lembro que no início do ano ele estava fininho, ele tinha feito aí uma preparação física, já que ele chegou no meio do ano de 23, e estava realmente um pouco acima do peso. Ele, quando acabou o ano, ele começou a treinar intensivamente, né? E parecia que estava em forma, estava fininho aí no início do ano, e que iria render muito mais do que a gente poderia pensar, né? Mas, infelizmente, o Payet não conseguiu vingar, não jogou, teve a sua lesão, depois teve outros problemas, enfim, foi um jogador problemático que o Vasco teve que pagar 1,5 milhão por mês. Aí foi um acordo feito ainda com a 777, por mais que a gente queira questionar a gestão do atual presidente, do Pedrinho, mas não foi ele que fez esse contrato. Tentou, né, de repente, entrar em acordo com o jogador para que mudasse aí esses valores, mas aí já está em contrato, o jogador também tem o direito dele de exercer, né, o seu direito de contrato. E o Vasco teve que entubar aí, pagando o Payet 1,5 milhão por mês, até agora. O contrato dele era até dia 31 de julho, e com isso, né, o Vasco agora ficou livre aí talvez da multa, não sei, eu não sei qual foi o acordo que foi feito,
Eu sei que o Payet agora não joga mais no Vasco, e é essa aí a informação. Boa sorte, Payet, e que a gente consiga agora, né? De repente, contratar um jogador que se destaque, que possa realmente chegar e ser titular desse time, para que o Vasco possa mudar aí um pouco o seu estilo de jogo, a sua criação, que é o que está faltando também para esse time, já que o Felipe Coutinho, infelizmente, não tem preparo físico para jogar os 90 minutos e não consegue também desenvolver o seu futebol, que há algum tempo atrás ele já não desenvolve, não é verdade? Gostaria que você comentasse aí sobre o Payet, se você achou que foi certa essa rescisão de contrato e quem o Vasco deveria contratar para ser o novo camisa 10. Bem, lembrando a você que logo mais às 10 da noite a gente tem a nossa live hoje, hein? Nossa live às 22 horas, live especial. Amanhã eu estou pensando em fazer 2 lives, uma live às 8, começando entre 8 e 8 e meia, terminando 9h40, porque tem o Jogo do Brasil. E eu vou confirmar com o Pedrão se realmente ele vai estar comigo às 11h40, 11h30, né? Para a gente fazer a segunda parte da nossa live Resenha Vascaína. Aí um bate-papo em eu e Pedrão, conversando aí até mesmo sobre a seleção e também o jogo do Vasco de quinta-feira. Quinta-feira tem jogo do Vasco lá em São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Vasco, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E depois a gente vai ter a parada. E já foi anunciado que depois desse jogo do Vasco, os jogadores vão ter um período aí de férias, mais ou menos uns 10 dias aí para eles descansarem. E aí depois o couro vai comer, porque na volta do Mundial, meu amigo, o bicho vai pegar, que aí volta a ter sequência de 3 em 3 dias. O Vasco joga no Brasileiro, joga pela Sul-Americana e joga pela Copa do Brasil, todas as partidas valendo a Vera. Então tem que ter um elenco aí para poder rodar e a gente conseguir êxito nas competições. Primeiro, fugir do descenso, né, que é uma coisa que está preocupando bastante. O Vasco está em 15º ou 16º, acho que é 15º colocado, e com 11 pontos, né? Aliás, 11 pontos, se não me engano. Então, quer dizer, tem que ficar mais esperto para não correr risco. E outra informação foi a penhora, né? Aliás, o Vasco está devendo a imposto de renda lá da gestão do Alexandre Campelo e também do Jorge Salgado. Rapaz, quando a gente pensa que a coisa vai andar, não anda, não é verdade? Sempre aparece algum problema e o Vasco está devendo aí cerca de 24 milhões de reais para a Receita Federal. E agora a gente vai ver o que o Vasco vai fazer para poder solucionar essa questão, né? Que é uma dívida aí com imposto de renda, lá da gestão do Campelo e do Salgado. E aí, meu amigo, eu quero ver como é que a gestão vai se virar para poder pagar mais uma dessas aí que estão aparecendo e pipocando. Bem, esse era o vídeo que eu queria colocar agora para você. Espero que você comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E logo mais, como eu falei, às 10 da noite, a gente está de volta com a nossa live especial das 22 horas de segunda-feira. E eu conto com você. Uma boa tarde e a gente se vê daqui a pouquinho.